Vamos a Londres conversar com o Ricardo Zagotto, ele que é integrante da Associação Brasileira no Reino Unido. Ricardo, bom dia. Bom dia. Ricardo, qual é a avaliação de vocês? Aqui eu estou conversando com alguns amigos brasileiros, jornalistas, né, de outros veículos, a respeito dessa situação em Londres. Está todo mundo assustado, dizendo que hoje, andando pela cidade, que mais se vê, porque Londres foi favorável à permanência da Inglaterra no Reino Unido, a pessoa triste, de cabeça baixa, olhar preocupado. É esse mesmo ambiental das ruas de Londres? Exato, confere. Em Londres está assim, as pessoas estão preocupadas, muitos imigrantes aqui, uma cidade cosmopolita, acostumada com imigrante, né, com a pessoa de fora, com outras línguas, com outras culturas. Já o interior do Reino Unido foi onde o grosso, né, foi quem ganhou, né, o plebiscito. Então, de fato, confere, as pessoas aqui estão preocupadas, a Libra, né, a consequência da moeda, ela está despencando. Não é todo dia que a gente vê o primeiro-ministro do Reino Unido renunciando, então realmente o clima é esse mesmo, tá? De preocupação e de tristeza também. A situação dos brasileiros, vocês que tratam no dia a dia dos brasileiros, preocupa alguma questão para vocês? Como é que vocês estão avaliando? Imagino que muita gente esteja em contato permanente, né, dos brasileiros. Como é que vocês avaliam isso? Olha, o nosso trabalho, ele é de olhar para a lei mesmo, ele é mais técnico. Então a gente tenta evitar o lado político. É claro que num momento como esse é uma avalanche, né? Então a preocupação do pessoal acaba sobressaindo. Mas o que a gente tenta ressaltar é o seguinte, a bem na verdade existem duas leis de imigração. O fato, enquanto o Reino Unido esteve então, na União Europeia, havia uma situação bem peculiar. Duas leis de imigração. A própria lei britânica, a tradicional, que impunha regras para pessoas, os extracomunitários, né, quem não é europeu, entrar aqui. E a regra europeia, que permite que os cidadãos da comunidade, esses estão livres de regras. Eles apenas, chegando na fronteira, eles apresentam um documento provando que é um cidadão da comunidade e a porta está aberta. E por consequência, o familiar desse europeu também tem esse direito. Então, para o brasileiro, a coisa é meio a meio. Quem é brasileiro e tem a dupla cidadania, a gente sabe que no sul do Brasil, muitos brasileiros têm uma descendência italiana, alguns de portugueses, né? Tem muitos, então, brasileiros do sul aqui. Para esses estão mais preocupados, porque eles beneficiam, né, como também europeus, justamente dessa regra que está sendo abolida. Então, eles vão deixar de ter o free movement, né? Esse é o termo em inglês, free movement. Significa liberdade de movimento, né? Isenção de visto. E vão ter, não se sabe como ou quando, mas a previsão é que eles vão ter que pedir visto no futuro. A ideia é essa. Não sabemos ainda como e quando. Isso é que causa muita ansiedade, né, e agitação nas pessoas. Agora, os outros brasileiros que não têm cidadania europeia ou que não são familiares de europeus, esses continuam sendo regidos pela lei britânica. Isso não muda nada para eles. E como essa lei britânica, ao longo dos anos, ela foi ficando muito rígida, até por conta da parceria com a Europa, o Reino Unido não conseguia, então, colocar restrições na entrada do europeu. Ele foi achatando, ou foi deixando mais dura a sua própria regra. Então, como nós, brasileiros, somos, só como brasileiros, né, extracomunitários, a tendência é que, a longo prazo, o brasileiro que queira estudar, ganhar uma permissão propriamente dita para estudar ou trabalhar, as regras fiquem um pouco mais fáceis. Não agora, né, mas a longo prazo. Então, é uma situação dividida aqui. O brasileiro, só brasileiro, vê com certa esperança o que aconteceu hoje. O brasileiro que é europeu também e toma vantagem da situação para morar aqui, e esse está preocupado. Perfeito. Qual o teu trabalho aí em Londres? Eu sou consultor de imigração. Né? O meu trabalho justamente é receber os clientes, os associados, e explicá-los. Né? Eles apresentam a situação deles, os fatos específicos. Eu volto aconselhamento para eles, eventualmente represento eles em pedidos junto à agência de fronteira, né? Ou de permissões para morar aqui, ou de confirmação de direito, né? Como é o caso dos europeus. Eles nunca precisaram, ou enquanto o Reino Unido esteve na comunidade, eles nunca precisaram de permissão, mas mesmo assim eles fazem um pedido para a agência de fronteira para ter esse direito confirmado formalmente.
Sim. Basicamente, esse é o meu trabalho aqui, obviamente, como dá para imaginar hoje, mais do que nunca. Certo. Bom, esta situação dos brasileiros chegando aí no Reino Unido, entrando pela Inglaterra, né? Nos últimos tempos, em função da crise no Brasil, aumentou muito essa migração de brasileiros e eles já chegam com colocação no mercado de trabalho, né? Hoje a gente tem um mercado global de executivos, a gente vai pensar sempre em executivos, mas também tem o mercado de outras funções, de outras profissões, né? Tem muito brasileiro chegando nesse momento, diminuiu, aumentou, como é que está a situação? Olha, essa situação, podemos dizer assim, é meio a meio. Tem muitos brasileiros qualificados que vêm aqui e contribuem muito com a economia, e também os brasileiros que vêm atrás de uma oportunidade para trabalhar de qualquer maneira, participar de uma economia mais brilhante, vamos dizer assim. De fato, com a crise no Brasil, essa migração, a tendência foi aumentar e de fato aumentou. A questão houve um movimento inverso alguns anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, quando o Brasil, principalmente aqui na Europa, a imagem que o Brasil tinha era de, opa, agora deu certo, enfim, era um momento bom no Brasil, e atraiu muitos brasileiros que já estavam cansados da vida aqui, enfim, que planejavam, né, uma vida melhor no Brasil. Então, esse foi um movimento massivo de retorno de imigrantes que estavam aqui para o Brasil. Ao passar do tempo, com a crise no Brasil, a tendência era, então, natural a gente imaginar que esses brasileiros, principalmente aquele que já experimentou a vida aqui, estava sofrendo, né, com a readaptação no Brasil, quisessem voltar. Nesse meio tempo, a regra britânica, ela endureceu um pouco mais. Então ficou mais difícil para esse brasileiro voltar. Especialmente aquele que, vamos dizer assim, que não tinha ainda uma situação, uma cidadania europeia. Muitos fazem essa estratégia. Vão primeiro a um país europeu, muitos brasileiros que têm ascendência europeia, né? Reconhecem essa cidadania. Muitos jogadores de futebol fazem isso, é uma rota bem famosa. Sim. E uma vez como europeus, cruzam aqui para atuar no mercado de trabalho livremente. Agora, vamos colocar assim, muitos brasileiros, ao tentarem voltar, eles encontraram regras mais rígidas, certo? Sim, eu posso resumir assim, aumentou realmente o fluxo de brasileiros tentando voltar, mas muitos deles encontrando certas dificuldades. Com essa notícia de hoje de manhã, mais uma porta se fechou, né? Essa alternativa de ser o familiar de um europeu ou ser o brasileiro também europeu, né? Ter essa condição. Para quem pode, né? Para quem tem um ascendente ou italiano, frequentemente italiano, né? Acontece isso, ou português, ou espanhol. Então, ficou mais difícil para o brasileiro, sim. É uma rota, uma alternativa a menos para que o brasileiro, tanto executivo quanto a pessoa que vai conseguir um trabalho que não necessita de maiores qualificações, para ambos ficou mais difícil, sim. Certo. Só uma curiosidade, né? Você passou uma palavra só, futebol. Vai mudar essa relação, os clubes ingleses vão ter que mudar essa relação, né? Porque muita gente vem de fora. Já mudou bastante. Os clubes, inclusive, de última hora, eles dão um apoio à campanha do Remain, né? Do permanecer. Porque a Libra, né? A Libra esterlina, a cotação estava muito boa. Colocava eles numa posição de destaque, principalmente agora na janela de contratações. Com a notícia de hoje de manhã, vocês devem, acho que a Rádio Goiaba já mostrou a cotação da Libra, está caindo. E está caindo de uma maneira, assim, bem forte, vamos dizer, né? Isso já atrapalhou o futebol. Quanto à questão de jogadores extracomunitários, isso é uma regulamentação também da UEFA, também. Então não está muito claro, assim como outros aspectos, né, para os imigrantes aqui, também para o jogador de futebol, se vai contar, né, se os jogadores vão ser os extracomunitários, quantos extracomunitários cada equipe pode ter, isso não está muito claro ainda. Bom, só para fechar agora é o seguinte, David Cameron já anunciou a sua renúncia, vai deixar o cargo. Pode mudar, aí sim, um novo primeiro-ministro, dependendo de quem for escolhido no parlamento, né, pode mudar a relação, inclusive, com os imigrantes.
Não? Vocês temem por algum nome nesse momento assumir como primeiro-ministro? Já tem alguma defesa, né, dos estrangeiros que vivem no Reino Unido para alguém? Como é que funciona isso? Ora, a legenda, né, o partido político que sempre historicamente foi mais simpático à causa dos imigrantes é o Partido Labour, né, que em português significa o Partido Trabalhista. Uhum. Deixar bem claro, é bem diferente do que o trabalhismo que a gente conhece no Brasil, que tem uma diferença bem histórica, de background mesmo, né, de plano de fundo, dramaticamente diferente, só para deixar isso bem claro. Eles são os mais defensores, e o Partido Verde também, né? Eles são historicamente defensores da retórica do mundo sem fronteiras, que o trabalhador também tem que beneficiar do mercado global, assim como as empresas beneficiam. Já os conservadores não. Nesse aspecto, a gente não espera muitas diferenças, não. Apenas o fato de ter saído da União Europeia, apenas o fato dos imigrantes não poder mais contar com free movement, né? É muito forte essa expressão, livres movimentos, a ausência do pedido de visto, da burocracia, do pedido de permissão. Apenas isso já é a notícia ruim. O fato de um novo conservador assumir, ser um novo primeiro-ministro, eu não sinto isso como uma preocupação adicional, não. Acho que o fato de ter saído já é suficiente, causa já preocupação suficiente. Tá bem. Quero te agradecer, desejar aí um bom dia. Olha, e eu espero que o ânimo melhore, porque afinal de contas o resultado já saiu, né? Perderam aqueles que defendiam a permanência na União Europeia e agora vai ter que dar um jeito de melhorar o astral aí nas ruas de Londres, né? Vai ser complicado, mas vai ter que ser feito isso. Sim, mas eu acredito que o orgulho britânico é uma coisa muito forte, né? Em outros países nós sentimos através da imprensa, assim, algumas previsões catastróficas. O mesmo não se observa aqui dentro, não. Apesar da tristeza, é uma tristeza mais local, é uma tristeza de militantes que são adeptos a práticas políticas modernas. Eles perderam para conservadores, é isso. Mas eu acredito que em pouco tempo a gente recupera o ânimo, sim. Tá bem. Obrigado aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado. Conversamos para vocês também. Conversamos com o Ricardo Zagotto, consultor de imigração, ele que é integrante da Associação Brasileira no Reino Unido.